Quando a gente pensa no livro de Juízes, o que geralmente vem à cabeça? Provavelmente aquelas histórias de heróis, né? Gideão, Sansão. Mas e se a gente olhasse para esse livro de outra forma? Não como uma coletânea de aventuras, mas como uma crônica bem sombria e fascinante sobre o colapso de uma sociedade. É, na verdade, um grande alerta sobre o que acontece quando a liderança falha e o caos toma conta. E essa é a grande questão que fica ecoando o livro inteiro. Depois que Josué morre, aquele grande líder que veio depois de Moisés, Israel entra num período, olha, de caos total. O livro de Juízes é basicamente o diário de bordo dessa era turbulenta, mostrando na prática as consequências de uma nação sem um governo, sem um centro. Ok, vamos mergulhar nisso. A história não começa com um grande erro catastrófico, sabe? Começa com algo mais sutil, uma tarefa inacabada. As tribos de Israel deveriam ter conquistado e assegurado toda a terra prometida. Só que, como a gente vai ver, a conquista foi parcial, deixando uns bolsões de conflito que, mais tarde, se tornariam um problema gigantesco. E o que a gente vê logo de cara é um padrão de vitórias pela metade. A tribo de Judá, por exemplo, conquista a região montanhosa, mas não consegue tomar a planície. Outras tribos simplesmente não expulsam os povos que já estavam lá. Cada uma dessas falhas, que são detalhadas logo no primeiro capítulo, foi como plantar uma sementinha de instabilidade que mais pra frente ia virar uma floresta de problemas. E toda essa instabilidade acaba alimentando o que é tipo o motor da narrativa do livro, um padrão que se repete de um jeito bem trágico. Não são só eventos aleatórios acontecendo. É um ciclo, sabe? Um ciclo previsível que mostra a nação caindo vez após vez na mesma armadilha, só que cada vez mais fundo. Então, o ponto central é este aqui. O próprio livro nos dá o roteiro. Lá no capítulo 2. É simples. Passo 1. O povo se afastava de Deus. Passo 2. Como consequência, Deus permitia que eles fossem oprimidos por inimigos. Passo 3. Sofrendo, o povo se arrependia e pedia ajuda. Passo 4. Um juiz, um líder, era levantado para libertar eles. E passo 5, vinha um período de paz. Até, é claro, o ciclo começar todo de novo, só que cada vez de forma mais intensa e mais sombria. E os líderes desse ciclo? Eles estão longe de serem super-heróis perfeitos. Vamos pegar o Gideão, por exemplo. Ele é o retrato perfeito do líder falho, relutante, um cara cheio de dúvidas. Quando Deus o chama para uma missão que parecia impossível, ele estava literalmente escondido. As próprias palavras dele já mostram o tamanho da inadequação que ele sentia. Minha família é a última, eu sou o menor. Essa insegurança toda é exatamente o ponto da história. A vitória que vem depois não podia, de jeito nenhum, ser mérito da força ou da confiança dele, mas de algo muito maior. E no começo, a escala do desafio parecia enorme, mas o exército também era. Gideão consegue juntar um número impressionante de homens, 32 mil. Humanamente falando, parece mais que suficiente para qualquer batalha. Mas aí vem a primeira reviravolta. Gideão recebe a ordem de dispensar todo mundo que estivesse com medo. E o número despenca para 10 mil. Mais de 2/3 do exército simplesmente vai para casa. A estratégia já começa a parecer, no mínimo, bem estranha. E não para por aí. Depois de mais um teste, ele fica com apenas 300 homens. 300? Esse número é chocante de tão pequeno e reforça a mensagem principal. A vitória não viria do poder militar de Israel, mas sim de Deus. Só que a história de Gideão não termina em glória. Depois da vitória milagrosa, ele mesmo comete um erro grave, um ato de idolatria que desvia toda a nação. E a consequência disso? Uma guerra civil sangrenta dentro da própria família, onde o filho dele, Abimeleque, massacra quase todos os irmãos. Isso mostra a grande tragédia do livro. Mesmo os maiores libertadores são profundamente falhos. E se Gideão era o herói relutante, Sansão é o campeão trágico. Ele nasceu com uma força sobrenatural, um dom incrível, mas as fraquezas pessoais e as paixões dele acabam sendo um espelho perfeito da própria infidelidade de Israel como nação. O poder dele vinha todo de um voto sagrado a Deus, o voto de Nazireu. Mas o contraste entre esse voto e o que ele realmente fazia é gritante. Ele quebra uma por uma todas as regras, busca mulheres do povo inimigo, toca em carcaça de animal e no fim revela o segredo da sua força. A queda dele era só uma questão de tempo. E este, talvez, seja o momento mais arrepiante da história toda. Depois que Dalila corta o cabelo dele, ele acorda achando que ainda tem todo aquele poder. Ele acha que vai se livrar dos inimigos, como sempre fez. Mas o texto solta essa frase terrível.
Ignorava que o Senhor se tinha retirado dele. A força tinha ido embora. O ato final de Sansão é um ato de pura vingança e desespero. Cego, humilhado, ele usa o que resta de sua força para derrubar o templo, matando mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. É um final que resume bem a natureza trágica dele, um homem de um potencial imenso, mas que foi destruído pelas próprias falhas. Conforme o livro vai avançando, o ciclo de apostasia vai ficando cada vez pior. E o mais chocante é que os conflitos deixam de ser contra inimigos de fora e se tornam internos. Israelitas lutando contra israelitas. É a descida final para a anarquia moral. Os capítulos finais são, honestamente, alguns dos mais perturbadores de toda a Bíblia. Uma atrocidade horrível leva a uma guerra civil brutal que quase termina com o genocídio de uma das 12 tribos. Isso mostra o ponto mais baixo, o fundo do poço do colapso social e moral da nação. Então, depois de toda essa violência, essa dúvida, essa tragédia, qual é a mensagem? O que o livro quer que a gente entenda sobre esse período tão sombrio? A resposta está na última frase do livro, uma frase que é repetida várias vezes nos capítulos finais como um refrão. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Esse é o diagnóstico do autor para o caos. Sem uma liderança justa, unificada, a bússola moral da sociedade simplesmente quebrou. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final. O livro de Juízes mostra, história após história, que juízes e heróis, por mais fortes que fossem, eram falhos e não eram uma solução duradoura para a desordem da nação. A questão que fica no ar e que prepara o terreno para os próximos livros da Bíblia é, se eles não são a resposta, o que seria? E o que isso nos diz sobre a necessidade de uma liderança que vá muito além da simples força humana?